live. E hoje, quarta-feira, é o dia sobre uma das fases que requer mais estudo e mais meio de jogo. Se já tiver alguém no ar, já pode ir dizendo um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de onde você esteja, em que lugar do mundo. Vamos começar aqui em ponto, às 9 horas. O primeiro aluno, grande Vinícius, como é que vai? E vamos começando aqui, né? Começar e vamos avançar. Hoje vamos conhecer uma das fases do jogo de xadrez. Lembrando que o xadrez... Bom dia! Lembrando que o jogo de xadrez tem 3 fases. O meio de jogo e o final. E hoje, toda quarta-feira, vamos estudar o meio de jogo. Então, ok, tranquilo. Bote aí o som alto, acompanhando a live, né? O som tá bom aí, a imagem tá boa, só confirmando. Deu um retorno aí, só para tudo em ordem. Ok, vou continuar por aqui. Então, vamos entrar agora no meio de jogo. E a grande pergunta é: como é que trabalhar hoje com os conceitos para a gente entender com precisão os elementos principais da composição de jogo. Então, como já vimos que o jogo de xadrez tem abertura, meio de jogo e final, a abertura é quando você está desenvolvendo as peças e tentando centralizar o possível e protegendo o rei com o movimento do roque. Lembrando que algumas aberturas existe a possibilidade de não fazer o roque para atacar em ambas no momento que o seu adversário definir para que lado vai fazer. Então, um conceito bem básico do que é o meio de jogo é o fim da fase da abertura, o fim do desenvolvimento e o início da estratégia e tática. E aí, eu quero ver aí o que é e o que é tática. Quem estiver assistindo, participar aí do chat, fazendo comentário. Nossas aulas é sempre com participação, pergunta, resolver situações e depois a gente vai fazendo as explicações mais técnicas. Quem está assistindo e quiser se pronunciar, o que é estratégia e o que é tática? Estes 2 elementos são muito importantes no meio de jogo. Esperar um pouco aí os elementos. Então, vamos seguindo. E qual é a diferença? Outra pergunta. E qual é a diferença entre estratégia e tática? Eu aqui fiz de propósito, colocando em azul
e tática em vermelha. Quem já leu um livro sobre as cores vai poder deduzir pelo uso da cor azul e na estratégia e a de tática na cor vermelha. Mas eu que diferença tem? Ok. Estratégia vai jogar. Ok. E tática? O que seria tática? O que seria tática? Lembrando para as pessoas que estão pela primeira vez assistindo, que eu tenho o hábito de, sendo em exercício ou em exercícios, sempre peço primeiro a opinião ou a pessoa para depois entender um pouco mais. Esses dois conceitos, eles acontecem dentro do meio de jogo. Ora, pode predominar a estratégia, ora pode predominar a tática. Ser também as duas estarem acontecendo em momentos diferentes. E aí, Vinícius, você conseguiu conceituar aí estratégia e falta tática. O que seria tática? Não se preocupa de ter que ser perfeito, não, tá? Quando a gente entender esse conceito com bem precisão, você vai ver que o meio de jogo é uma das fases que você nunca para de estudar. Ok? Tá chegando, chegou bem perto aí, tá? Você tá bem próximo, chegou bem perto. Não errou, mas está bem perto. Então, vamos para a gente saber diferenciar, ok? Estratégia está em azul para dizer é uma situação de jogo mais análise detalhada, onde tem que ter mais completo, você não pode ver apenas algumas partes do tabuleiro de algumas peças. A estratégia tem uma tendência de ser um planejamento a longo prazo. Ela tem a tendência também de ser um jogo mais posicional, as suas peças sempre em melhores casas. É aprendida com estudo e análise das partidas que vai praticando, tá? E a tática, veja para dizer que o azul ele é a cor mais da maioria dos homens e maioria das mulheres, e ele transmite na sensação mais de calma, de bem-estar. Vermelho é uma cor de paixão, de excitação. Excitação não só no desejo sexual, também de você estar bem atento, bem eletrizado, como se diz, né? Então, ele requer cálculo, ele estabeleça padrões, e ele é um tipo de planejamento. Então, de repente, você está jogando uma partida, está bem equilibrado, e você consegue 2, 3 lances e perceber que vai ganhar uma peça. Não vai ganhar uma peça com 2, 3 lances, e aí você tem um ganho material, né? Como também pode ser uma tática
de sacrifício de peças para dar uma peça mais valiosa. Perceba que na estratégia há uma tendência de ser um jogo mais positivo. Você busca melhorar a cada momento a colocação de suas peças e, naturalmente, também criar das peças do seu adversário de estar bem colocada, restritas, né? E a tática ela é mais decisiva. De repente você está jogando bastante profissional e você percebe que você pode quebrar a regra e ser diferente e ganhar 2 peões a vantagem. E a tática ela requer treino. Enquanto a análise você tem que estudar muitas partidas por grandes mestres, campeões do mundo e também aprender como analisar estrategicamente cada partida que você jogou, a tática ela requer não um estudo de sempre ler, mas então existe milhares de exercícios com outro, mas sempre aparecendo padrões que levam a certas características de partidas. Tem uma história bem interessante. Que é o seguinte. Tá escrito naquele livro Minhas Melhores Partidas. No volume 1, onde ele fala Minhas Melhores Partidas de branco, se é no livro de volume 2 que ele fala Minhas Melhores Partidas de negra. Então, tem um comentário no prefácio que feito por um outro jogador, não lembro também agora o nome, que eu já li. Acontece o seguinte, que na hora de terminar da foi analisar com o autor do livro dele, né? Que na época e aí lance vai, lance vem, analisando tal. O amigo de Cochinói diz: olha, você deixou esse lance aqui, você ganhava uma peça. E aí era um lance só, né? E aí ele poderia ganhar uma peça. Pois ele ganhou a partida do mesmo jeito, mas não de maneira tão rápida, né? Quer dizer, ele ganhou a partida mais próximo de uma estratégia mais posicionada, aquele jogo mais lento, ganhando espaços gradativamente até a vitória. Mas se ele tivesse visto, ele terminava a partida mais cedo e dava mais energia, né? O xadrez gasta muita energia, todo conciliando análise abrangente e análise aí. Análise abrangente seria estar dentro da estratégia e a sintática dando falhas nas posições, que são as aplicações táticas. E aí ele falhou, né? Apesar de ter ganho, e aí ele ter que aumentar mais 30 minutos para treinar a tática. Quer dizer, ele a quantidade de horas de fazer exercícios. E aí, só não é que ele perdeu, só pelo fato dele poder ter ganho com mais precisão, ele já se colocou num treinamento mais forte, porque percebeu que não estava tão perfeito, né? Então, para dar uma ideia a você que sempre treinada, sempre. Por isso, eu indico para aquelas pessoas que estão começando a aprender o xadrez, começando a jogar, não jogue a início partidas blitz, partidas de 3 minutos, de 5, de 10, de 15, de 30 é mais difícil
jogarem com muita frequência. Às vezes você bota lá 30 minutos, passa horas para alguém querer, né? De 15 já tem um percentual bom e de 10 já também tem um percentual bom. Para quem ainda não está acostumado com os blitz, eu também que eu estou voltando a competir, voltei em 2016. Você pode jogar partidas de 10 minutos, 15 minutos e mais acréscimo. Aconselho jogar, independente de ou 15, você sempre jogar com acréscimo para estar acostumado às partidas. À medida que você for dominando mais a qualidade do seu jogo, você pode fazer uma proporção de 3:1. Partidas clássicas ou rápidas, você bota, ok? Então, se você jogar 3 blitz, você tem que compensar partidas, ok? Isso é apenas uma sugestão, não é amarrar para você primeiro ter qualidade nas suas reflexões, partidas de 10 e 15 minutos, poder equilibrar o estratégico e o olhar tático, ok? Deu para entender? Se ficou complexo, é só avisar. Deu para entender? Ok. Então, lembrando, estratégia, eu vou dar outro. Imagine que você está num avião e esse avião está passando pela Amazonas, o estado do Amazonas, e você está vendo a amazônica. E aí, olhando a grandeza da floresta e diz assim, quanta árvore, como é grande aqui o... Então, essa é uma visão estratégica, ela é geral, global, né? A floresta como um todo. E a tática seria estar no mesmo avião e consegue, naquela vegetação, localizar uma palmeira, localizar um coco, localizar uma árvore que dá jabuticaba, então seria as partes específicas, né? Se a gente usar no futebol, que é bem conhecido, deveria ser algo assim. A arrumação do time para jogar e a estratégia. E tática seria aquela jogada ensaiada e eu vou bater uma falta e chuto para tal lugar cabecear. E ali eles treinam repetidamente para ficar bem ensaiado o recurso tático, né? Então, o recurso tático para reforçar a estratégia que você estabeleceu, atrapalhar ou bloquear a estratégia. Então, imagine que você está jogando uma partida, se o adversário fez muito sólida e está ganhando espaço gradativamente, está dominando o jogo, você está sem conseguir escolher os seus lances, cada vez mais está. Você sacrifica 1 ou 2 peões para ter liberdade com suas um jogo mais ativo com contra-ataques, ok? Vamos ver mais aqui. Então eu fiz esse resumo basicamente para ficar bem, para não se atrapalhar, ok? E agora vamos para o tabuleiro para a gente ir a trabalhar primeiro tática e na próxima semana a gente avança para a estratégia. Se der tempo, eu vou mostrar uma partida que eu joguei no primeiro dia, na segunda. Viram que predominou a